Olá pessoal, aqui quem fala é o Barbudo Investidor e nós vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar para vocês 5 principais erros ao se investir em ações no Brasil. Vamos! Bom, e a minha ideia de fazer esse vídeo ela se deu por conta de que hoje é muito comum que a gente veja no YouTube vários vídeos falando sobre a importância de se investir em ações. Mas você para e pensa, cara, beleza, eu vou investir, mas será que eu vou errar? Será que eu vou fazer alguma bobagem? Qual será que é o risco? E se você entender todas essas questões, todas essas dificuldades, se você conseguir passar por esse processo junto aqui comigo, vai ficar muito mais fácil de você colocar o seu pezinho nas ações, começar a investir sem tanto medo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas eu espero que a partir das reflexões feitas, você possa perder um pouquinho do medo antes de investir em ações. Bom, e o primeiro erro, grandíssimo erro que você pode cometer ao se investir em ações é olhar simplesmente para o dividend yield. E aí, o que é esse erro, né? Como ele funciona? Dividend yield, pessoal, é o dinheiro que você vai receber, vai ser o seu salário, tá certo? Vamos supor que você comprou uma ação X, tá? De alguma empresa, seja ela Sanepar, Vale, Petrobras, enfim. É muito comum que essa empresa, quando ela faz o seu balanço geral, ou seja, quando ela já prestou os seus serviços, pagou todas as suas contas, ela diga, beleza, sobrou essa grana aqui. A gente não está precisando investir na empresa mais. A gente está querendo pegar esse dinheiro e dividir para os acionistas, dividir para os donos da empresa, né? Porque quando você é acionista, quando você compra uma ação de uma empresa, você acaba sendo um dono de um pedacinho dela. E aí o que é que acontece? Aquela empresa que você comprou uma açãozinha, ela diz, olha, eu vou pagar um dividend yield de, sei lá, 10% ao ano, que dá então mais ou menos 0,8 ao mês, né? Se fosse cortar isso pelos 12 meses. E ela lhe paga esse salário, cai esse dinheirinho lá na sua conta, que é o dividendo. Muitas pessoas, quando veem os dividendos, ficam encantadas. Ah, Matheus, se a empresa me paga um dividendo, e esse dividendo é de 10%, é melhor que eu procure uma empresa que paga 15, 20, 30%. Sendo que aí está um perigo muito grande. Você não pode olhar para a empresa quando você vai comprar ela pensando somente no dividendo. Por quê? Se o dividendo está alto, se esse lucro está muito alto, pode ser que tenha algum risco atrelado a isso. É um prêmio muito grande investir nessa empresa. Então você tem que analisar bem o relatório dessa empresa e entender por que ela está pagando tantos dividendos. Será que esse dividendo ele acontece sempre? Será que todo ano ela entrega um dividendo muito alto? Ou se essa empresa tem um dividendo médio ali de, sei lá, 4, 5%, e aí do nada, em determinado ano, ela entrega 15, 16%? Um exemplo clássico de quando isso aconteceu é em 2022. A Petrobras ela entregou dividendos incríveis, sendo que isso não era algo recorrente. Pessoas que compraram Petrobras lá em 2022 só por conta do dividendo quebraram a cara. Não é que a empresa é ruim, eu tenho essa empresa na minha carteira de investimentos e gosto muito. Mas eu sei que não é todo ano que ela vai pagar dividendos, assim como ela pagou lá em 2022. O segundo erro, que é clássico, que você não pode cometer, é o seguinte: ignorar o perigo político e também, consequentemente, macroeconômico. Vamos lá. Você tem que entender que o que acontece na política do nosso país tem relação com o que vai acontecer na Bolsa de Valores. Por exemplo, atualmente no Brasil a gente vive uma situação de queda de juros. Por vários anos, né, 2024, 2025, os juros do país, a nossa taxa de juros, ela ficou elevadíssima, crescente, tá? E chegou a 15%. Com a taxa de juros a 15%, você dificulta o crédito. Você faz com que o mercado ele tenha menos pessoas dispostas a comprar algo, a consumir, porque o crédito está muito caro, certo? Consequência, algumas empresas, né? Algumas empresas, principalmente no setor de varejo ali, de lojas, né? Lojas comerciais, não conseguiram ficar tão bem assim das pernas, né? Como é que eu posso dizer assim? Por quê? Porque se eu não tenho tanto incentivo as pessoas comprem, para que as pessoas consumam, elas vão consumir menos. Se elas vão consumir menos, logo eu vou vender menos e pode ser que a minha empresa seja afetada por isso. Outro fator que também acontece, se você tem um crédito muito caro, vai ser muito caro para o empreendedor pegar a grana dele e começar uma empresa. Você está desincentivando todo o comércio. E isso dos juros estar mais elevado, ele acontece no Brasil por conta de diversos fatores, tá?
Principalmente, é o que a gente está vivendo agora, a tentativa de barrar a inflação. Inflação é o quê? Uma crescente maluca no preço das coisas. Então, a cada dia que passa, o seu dinheiro vale menos, porque as coisas estão mais caras. Um saco de pão que você comprava antigamente por R$ 5, hoje em dia você vai comprar por 8, 9. O que será que aconteceu? A inflação aconteceu. Se o nosso país tem uma alta taxa de juros, o que é que vai acontecer? Isso vai influenciar diretamente em tudo que está acontecendo na Bolsa de Valores. A tendência é queda. Se eu tenho juros em alta, eu tenho uma tendência na Bolsa de Valores de queda nos papéis. Não é uma regra perfeita, mas acontece muito. Outro fator muito interessante que está acontecendo agora, e você pode perceber da influência da macroeconomia nas ações, é o preço elevadíssimo de Petrobras. Petrobras, se você tiver prestado atenção, está com valores altíssimos. Por quê? Por conta da guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã. Fechou-se o Estreito de Hormuz e aí o preço do petróleo, ó, subiu. Quem tinha Petrobras, como eu, pegou e vendeu, né? Não é uma recomendação, mas eu fiz isso porque eu obtive muito lucro, já que a Petrobras subiu demais. Entende? Bom, e o terceiro erro eu nomeei aqui como a síndrome do torcedor. O que é que acontece? Bom, existem umas pessoas que quando compram ações, parece que elas estão comprando uma blusa do seu time favorito ou estão comprando até ações do seu time favorito. Por quê? A gente sabe que aqui no Brasil existe uma paixão por futebol, né? E que esse é um assunto até delicado para algumas pessoas. Mas o que também acontece é que tem pessoas que sentem um amor profundo por uma ação, por uma empresa. Ah, eu comprei aqui ações da Americanas e eu sei que vai subir. Eu acredito muito que vai subir. Quando na verdade, não citando a empresa X ou Y, mas pode ser que a empresa que você comprou esteja mal, esteja até entrando em recuperação judicial, esteja falindo e você ainda acreditando que vai dar tudo certo, que vai melhorar, que essa empresa vai deslanchar, que ela vai de repente se valorizar 100, 200 vezes. Mas será que isso é realmente um fato? Se isso é só uma coisa que você acredita, como é que você combate isso? Com estudo. Você tem que estar analisando, sempre que possível, o relatório gerencial. Essa empresa vale a pena? Essa empresa não vale? Esse lucro que ela está tendo é um lucro recorrente que acontece sempre? É um lucro que aconteceu por meio de algum tipo de dinheiro, né? Lucro extraordinário, ou seja, foi uma coisa totalmente fora do comum. Essa empresa, ela está tendo prejuízo, ela está caindo muito. Será que é uma oportunidade que essa minha empresa do coração ela vai voltar a crescer? Ou será que ela nunca mais vai voltar a crescer? Um exemplo disso foi o que aconteceu com a Americanas. Depois que ela caiu, muitas pessoas entraram pesado ali, dizendo, não, cara, ela vai crescer 2, 3, 4, 5 vezes. E isso não aconteceu, né? Então, cuidado com as empresas que vocês compram, porque vocês não estão comprando blusas do seu time, né? Você está comprando uma empresa e a análise tem que ser racional. Bom, e o quarto tópico é muito importante, tá? Imagina só, você tem lá uma determinada empresa, por exemplo, Itaúsa. Foi uma empresa que eu cheguei a vender e porque deu uma subidinha, né? Por exemplo, a empresa Vale, que é uma empresa que, por exemplo, eu vendi, né? Quando deu uma valorizada, eu vendi. Mas o que é que acontece? Qual foi o meu racional? Imagina que você está lá, olhando suas ações, e a empresa subiu 5%. Aí você pensa, cara, eu tenho que realizar esse lucro. Vai lá e vende. Aí outra determinada empresa que você tem na sua ação, sei lá, Petrobras, por exemplo, por conta de algum imposto, algum tipo de medida, caiu 10%. Aí você pensa, não, essa empresa não vale mais a pena, já caiu 10%, vai cair mais. Vou vender tudo antes que o prejuízo seja maior. Olha só o que está acontecendo. Tem gente que fica girando a carteira a todo momento. Vende, compra, vende, compra, vende, compra, sem ter um posicionamento claro de que, cara, eu tenho essas 7, 8 empresas. Eu conheço essas empresas e eu não vou ficar girando a carteira. Eu tenho o meu critério para vender a empresa. Primeiro, essa empresa que eu tenho na minha ação é de valorização ou ela é para me pagar dividendos? Tem empresas, pessoal, que nem pagam dividendos. Elas são basicamente de valorização. Todo o dinheiro que elas fazem, elas injetam nelas mesmas para ficarem maiores. Se você tem uma empresa de valorização, você tem que saber exatamente quando é o momento de vender. Por exemplo, você compra a empresa X
E aí você pensa, ok, cara, quando ela se valorizar 50%, aí eu posso pensar em vender. É um critério. Se você tem uma empresa de dividendos, quando será que é o momento de vender ela? Bom, para mim, é o seguinte, se eu tenho uma empresa de dividendos que não paga mais dividendos, que está dando prejuízo, aí sim não faria sentido eu ter ela na carteira. Agora, se a minha empresa está valorizando, está pagando dividendos, que é o que eu quero, e eu vejo que eu só estou tendo um lucro maior com isso, será que eu preciso realmente vender? Ou deixar ela continuar a ser o que o pessoal chama de vaca leiteira, né? Uma empresa que vai estar lhe dando todo esse dividendo no decorrer dos anos. Você tem que ter muito cuidado para não ficar girando excessivamente a sua carteira. E aí o quinto erro, que também é muito, muito, muito comum e faz com que muitas pessoas desistam do seu sonho de ter uma carteira de investimentos em ações, que é o seguinte: o ideal para que você possa começar a investir é que você tenha uma reserva de emergência. É básico, mas entenda o porquê. Se você pega ali o seu dinheirinho todo mês e vai comprando ações, compra ações, compra ações, compra ações. E aí vamos supor que você conseguiu fazer ali 2.000, 3.000 reais de ações no decorrer dos meses. Foi puxado, foi difícil. E aí do nada, o seu carro quebra. Do nada, a sua geladeira quebra. Do nada, alguém fica doente. De onde é que você vai tirar esse dinheiro? Você sabe que não faz sentido você fazer um empréstimo, já que você tem, por exemplo, 5.000 reais em ações. O que é que você vai fazer? Muito provavelmente, você vai lá na sua corretora e você vai vender suas ações. Quem garante que você vai ter lucro? Quem garante que você não vai estar no prejuízo? É por isso que o dinheiro da ação, o dinheiro que você vai investir em ativos, seja elas ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, enfim, tem que ser um dinheiro além da sua reserva de emergência. Pelo menos é assim que eu penso. Você tem que ter aquela reserva suficiente para que se der uma loucura muito grande na sua vida, se der uma desgraça muito grande, você possa conseguir ter a chance de se reerguer sem mexer no seu patrimônio, sem mexer na bola de neve que você está construindo, sem mexer naquele montante que vai te gerar dinheiro lá na frente. Porque se toda vez que acontecer alguma coisa você tiver que mexer no seu patrimônio, percebe que você nunca vai crescer? Bom, e para fechar todo esse raciocínio, eu digo o seguinte: por mais que existam todas essas dificuldades, por mais que existam todos esses percalços no caminho, eu invisto em ações, eu tenho um ótimo resultado com ações e eu estou muito feliz com as ações que eu invisto. Não estou aqui para dizer se você tem que investir em ações ou se você não tem que investir em ações, mas se a gente reflete sobre as dificuldades, se a gente reflete sobre os erros que se pode cometer ao investir em ações, fica mais fácil de caminhar, fica mais fácil da gente entender qual o caminho mais seguro e tranquilo para cada um de nós seguirmos em busca da independência financeira ou tranquilidade financeira, ou seja lá como você chama. Bom, se ficou alguma dúvida, se você ainda tem alguma coisa para falar, para perguntar sobre ações, pode deixar aí no comentário. Por favor, curte, se inscreve, você ajuda muito o canal. E é isso aí. Valeu!